Meu nome é Márcia Holland, acabei de conversar com Ariel Veríssimo e foi uma conversa muito interessante a respeito de cor, espiritualidade. Lembramos de amigas comuns, como a minha mãe, por exemplo, a minha família, mostrando como é importante a gente ser grata. Grata pelos bons momentos e grata pelas oportunidades que surgem na vida. Muito obrigada. Oi, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso Janela do Cotidiano, no programa Conversa do Cotidiano. Hoje eu venho aqui trazer uma pessoa muito especial, a Márcia. A Márcia, além de ser uma profissional espetacular da educação, uma escritora fantástica, ela fez um livro que é uma trilogia e está acabando de lançar o primeiro volume, que é a Essência das Cores, né? E nós vamos aproveitar aqui e hoje nós vamos falar sobre isso. E eu também vou falar sobre as cores espirituais, enquanto que ela vai falar dessa técnica maravilhosa que ela está expressando através desse livro. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, é um prazer estar aqui, Aguinaldo. Realmente sempre muito bom. Que bom. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você, da sua formação, de como você vê o mundo através do seu trabalho. Muito bem. Eu sou formada em arquitetura e em artes. Eu estudei arquitetura no Mackenzie e artes na FAAP e fiz as duas ao mesmo tempo. E o meu caminho pela cor começou exatamente na faculdade. Olha. Quando tinha professores assim que eram muito rigorosos, então o amarelo limão não era amarelo alaranjado, e isso foi desenvolvendo muito a minha percepção. E uma das minhas angústias é que não se discutia na época arquitetura e cor. É como se a arquitetura fosse concreto, branco, cinza e mais nada, quando na verdade o mundo que vivemos é colorido. A partir daí eu fiz um projeto de pesquisa, consegui ingressar no mestrado da USP para fazer uma dissertação sobre a cor e a arquitetura. E ao mesmo tempo eu também desenvolvia projetos. Eu tive a oportunidade de ter como meu orientador e também como meu primeiro chefe do meu primeiro estágio o Zygmunt Zanettini. Esse arquiteto, ele põe cor em todas as suas obras. Isso não quer dizer que ele faça algo como figurino ou cenográfico, mas uma cor equilibrada e aplicada, uma cor com uma verdade. Parti para o doutorado e a partir daí eu quis descobrir como que as cores elas impactavam no sistema neurológico ou como a neurociência poderia explicar alguma coisa. Na verdade, eu começo meu livro contando o caso de uma caixinha de lápis de cor que o meu pai comprou na saída do Largo São Francisco, né? Ele era advogado e ele sabia que eu gostava de desenhar e pintar e ele comprou uma caixinha chamada Sputnik. Nunca vou esquecer esse nome. Sputnik. Era inspirado no satélite, uma caixinha preta que tinha cor-de-rosa, um pink super forte, dourado, prateado, que eram cores que em caixas de lápis de cor vendidas no Brasil você não via. Então eu fiquei assim, extasiada, mas o mais gostoso dessa caixa não eram tanto as cores, mas a maciez, como ela deslizava no papel. Era uma delícia. E não sobrou nem um toquinho para mostrar hoje. Essa história é muito antiga. Mas eu sempre gostei de apreciar as cores, aromas. Minha mãe fez artes de maneira que isso também me impulsionou e eu tive a oportunidade de acompanhá-la enquanto ela era estudante. Então, o que ela fazia de lição de casa eu pegava e imitava também. Achava o máximo. E ela era tão generosa que ela até oferecia o material dela, imagine, aqueles pastéis da Thalens, tintas específicas que eram profissionais. Mas assim, eu tive também uma professora particular, que foi ela. No meu doutorado, eu já comecei também a fazer workshops, cursos, e também na faculdade eu trabalhava muito essa questão das cores. Nesse ano eu completo 40 anos de dedicação ao ensino superior. O tempo passa, não é? Passa. Quem diria?
E Passe é bonito passar, né? É é, bonito viver, existir e construir como você constrói, como a gente constrói quando a gente tem amor no que faz, né? exatamente. Eu acho que quando você tem muitas histórias para contar, é uma alegria muito grande, né? E esse livro, então, ele foi estruturado sobre o meu doutorado, mas eu não queria fazer uma peça científica para que meus colegas lessem. Eu quis fazer um livro para que aqueles que lidam com arquitetura, interiores, designers, pessoas que apreciam, tenham uma linguagem fluida. E no último capítulo eu coloquei exatamente a questão da neurociência, memória e associação. Ótimo. Márcia, eu vejo, eu acho lindo a forma como você traz as cores, eu acho mágico. Eu lembro que muitas vezes eu frequentei o ateliê da sua mãe, Uhum, eu ia lá fazer algumas leituras para ela já com uma certa idade, mas sempre foi muito prazeroso, né? E sua mãe era uma pessoa muito espiritual. sim. Você diria que intuitivamente, apesar de toda a sua formação, sua grande formação, eu sei que você é um profissional de altíssima qualidade, você acha que esse contato com o lápis de cor do seu pai, com o ateliê da tua mãe, com toda aquela dedicação que ela tinha ao kardecismo, à espiritualidade, né? Uhum. Você acha que as cores também vieram para você de uma forma espiritual ou só técnica mesmo? Olha, eu acho que a família ela influencia. E eu tive assim a oportunidade de ter diferentes avós, diferentes pais com perfis muito diferentes. Então isso tudo somou. Somou. Então meu pai, ele era muito racional, ele era muito objetivo nas ponderações e no encaminhamento de qualquer assunto, né? Enquanto que a mamãe já via a coisa de uma outra forma, né? Ela era uma pessoa muito generosa, muito aberta a novos conhecimentos, novos comportamentos, enquanto que o meu pai já era mais tradicional. E, por outro lado, a mamãe era um pouco conservadora em relação às artes. Ela não gostava de arte abstrata, ela não se Eu sentia lembro. bem com instalações, performance. Ela até ia. Foi ela que me levou ao MASP quando eu tinha 10 anos de idade. Olha só. O MASP estava assim, não digo recém-inaugurado, mas estava uns 2 anos assim em funcionamento. E houve uma exposição muito grande da Bauhaus. Aquilo para mim foi um ponto Divisor de águas. divisor de águas, porque chegando em casa eu quis imitar todos os exercícios e atividades que estavam lá expostos, dobraduras, recortes, e a mamãe ela incentivava, então ela já conseguia papéis coloridos e fazia junto comigo e tal, e daí combinação de cores. Então essas coisas elas vão participando da tua memória, vão participando do seu dia a dia na escola. Eu me lembro de um assunto de um tema muito engraçado. Quando eu tinha 10 anos de idade, meus pais foram chamados à escola, porque eu estava com suspeita de daltonismo. Hum, E aí o meu pai, ouvindo todo o relato, minha mãe com um jeito mais emocional dela, assim, preocupada, e meu pai bem advogado. Eu gostaria de saber no que a senhora se baseou para chegar a essa conclusão, uma vez que daltonismo tem um percentual muito mais alto na população masculina do que feminina. Como a senhora chegou a essa conclusão? Veja essa série de desenhos. A minha rua. Muito bem, eu acho que ela representou muito bem. Mas uma árvore tem tronco marrom e as folhas são verdes. E ela colocou as folhas e as flores todas cor-de-rosas e vermelhas. Aí o meu pai, olha, eu gostaria de convidá-la a visitar a minha rua, porque agora é época das quaresmeiras e a rua está exatamente dessa forma. Então, ela não está confundindo verde com vermelho, ela representou aquilo que de fato ela enxergou. que legal. Então assim, eu fico pensando, né, a questão das leituras e interpretações. Um dos pontos que a mamãe sempre incentivou é a percepção. Percepção. Percepção visual, desde pequena. Então isso eu acho que ajudou a ampliar. Tanto é que a minha irmã, a Cláudia, ela é arteterapeuta, eu acho que tem aí também
uma influência muito grande dessa área mais sensível da mamãe, né? Então eu acho que teve aí uma mistura e uma influência muito forte dela, assim. E todos vocês, acredito que a Cláudia também, todos vocês têm uma biblioteca em casa. Sua mãe Tem. tinha uma gigantesca, né? E Exato. tal. Eu lembro assim que, o trabalho da tua mãe, eu até entendo a tua mãe não gostar muito de arte abstrata, porque ela tinha uma sensibilidade, principalmente, ela me deu de presente uma xícara que ela desenha uma flor. Ah, sei. Tá em casa, eu não deixo ninguém usar nem nada, porque eu gosto muito, assim, que eu tenho muito Sei. respeito da forma como ela me deu, e aquilo é para mim um grande feito, um grande Sei. presente, né? Então eu vejo que ela tinha uma capacidade para desenhar flores e Os outras coisas detalhes. que não tinha como ela ter uma sintonia com o abstrato, não desrespeitando o Claro. abstrato, Não, pelo né? contrário. Porque a arte é um olhar, né? Hoje em Aham. dia, eu tenho alguns amigos que têm algumas casas muito bonitas, que eles colocam algumas telas abstratas. Tem algumas que são tão perfeitos para aquela parede que eu falo, nossa, isso casou. Porque a gente que não entende 100% de arte, nem Aham. sempre a gente consegue captar. Mas eu aprendi, e isso eu aprendi com a tua mãe. Uma vez ela falou para mim, a arte a gente tem que sentir. Se a gente Isso. não sente, não existe. Ela me Exatamente. falou isso e isso ficou, e eu comecei a ir nas vernissagens, nos lugares, para isso, para sentir. Isso. Exatamente. É aquele impacto e o que vai significar para você. Exatamente. E a tua mãe, ela tinha uma coisa espiritual muito forte, Aham. né? Eu lembro que uma vez eu falei para ela, você devia desenhar as cartas do tarô. Dela virou, ela falou assim para mim, não, as cartas do tarô eu não desenho, mas o baralho cigano eu desenho. E aí teve uma época que eu tinha até um projeto com ela, dela desenhar o meu baralho. Depois, e aí não deu certo, ela já tinha uma Sei. certa idade, e a gente não tinha tanto aquele convívio por conta de Aham. correria de trabalho, e a gente meio que se perdeu nessa ideia. Aí depois veio a Márcia, uma xará tua, a Sei. Márcia, que também é uma artista plástica fantástica, Aham. e a gente acabou fazendo o baralho. Mas a sua mãe era uma das pessoas que iam desenhar para mim. Olha só. A gente chegou a conversar. E teria sido muito interessante também, porque ela passou pelo kardecismo, ela tinha toda uma espiritualidade, Sim. ela já era uma mulher bem mais idosa do que eu, e eu achava tão interessante o respeito, o carinho que ela tinha pelo meu conhecimento, né? Aham. Mas sempre eu aprendi com ela. Como é que é para você essa mãe tão espiritual? Lógico que ela tinha os lados difíceis dela, como Como todo toda mundo, mãe. né? Como toda mãe. Ela Certo. resmungava algumas coisas e tal. Porque eu sempre dizia, tinha três fases que eu fazia. A leitura que eu fazia, a leitura Sim. que ela fazia, a segunda, e depois a parte que ela reclamava da vida. Que era maravilhoso. Daí a gente conversava e eu sempre apaziguava sua Aham. mãe. Porque ela queria um mundo perfeito, Isso, né? exatamente. E esse mundo perfeito é tão delicado de existir, né? Exato. Como é que você vê a sua mãe espiritualmente hoje? Como é que você está com a partida dela? O que você tem o que ela tem aqui nessas cores, além do que você É. já me falou? Bom, eu acho que, assim, é mãe, né? A mãe puxa a orelha, aquela coisa toda, disciplinadora. Mas a mamãe, ela tinha uma capacidade de entrar num plano que certas coisas não chegavam a ela. E às vezes era uma aprendizagem, aquela história que a caravana passa, né? Os cães ladram e a mansidão do Senhor. Então, às vezes eu chegava com algumas situações as quais eu achava injusta, e ela também, claro, achava injusta, porém ela não entrava na minha sintonia, ela me propunha a olhar as coisas de uma outra forma. Então, às vezes, uma porta estava fechando, mas que coisa boa aconteceu depois, que se aquela porta, por acaso, fosse o caminho que você optasse, talvez não fosse o melhor. Então, ela ajudava a você se afastar um pouco, fazer uma análise com tranquilidade, com respiração, porque eu sempre fui, como é que se fala?
trator de terra. A mamãe já era mais o aéreo. Ela me ajudava a sair um pouco da questão concreta, imediata, para... Ela ia um pouco pro lúdico. Sempre, sempre. Ela era uma pessoa leve, ao mesmo tempo que ela tinha toda aqueles conflitos que todo ser humano tem. Claro. Eu sempre via sua mãe leve, embora nos últimos anos ela tinha muita dor física, né? Sim. Então isso atrapalhava bastante o equilíbrio dela. Mas mesmo com essa dor física, ela conseguiu produzir, ela conseguiu existir de uma forma tão digna, né? É verdade. E eu acho que isso foi uma lição de vida, mostrando que você tem uma força interior e tudo é uma questão de como você vai encarar aquele problema e como você pode resolver da maneira mais fluida, né? Olhando pela ótica espiritual, você acha que o teu pai, a tua mãe, a forma como eles eram, te levou a esse trabalho quase que como uma forma espiritual? Eu acho que sim. Você acha que houve essa influência positiva porque você também tinha afinidade e ao mesmo tempo eles de uma certa forma te abriram uma ponte que você fez o caminho mais rápido? Sim, e eu sempre assim senti, eu perdi meu pai muito tempo antes da mamãe, e eu me lembro que na minha tese de doutorado tinha um cidadão que mamãe poderia chamar até de obsediado. Obsediado. Esse era o termo que ela usava quando alguém estava um pouco... fora da casinha. Fora da casinha. E ele realmente foi o último a fazer a arguição e ele foi muito agressivo, ele foi grosseiro. E aí eu lembro que eu olhei com o canto dos olhos da mamãe na primeira fileira, a mamãe estava com o olho regalado. Mas ela me mandou uma mensagem do tipo, respira e foco, né? Mas ela estava assim, gelada. Daí eu falei, bom, conversa com olhos, né? E eu anotando lá as questões que ele colocava. Daí veio uma mensagem, que o meu pai tinha um termo que é muito comum no direito. Quando o sujeito se sente muito confiante e tal, e tem a vítima lá, então ele peca pelo artigo. E daí eu comecei a fazer aquela cara de... sim, perfeito, obrigada, certo. Aí ele terminou, meu orientador estava assim, acabado, né? Porque querendo ou não também era uma indireta ao trabalho dele. E o meu orientador, o senhor tem mais alguma questão? Não, estou satisfeito. Fazendo assim. E aí ele ficou tão entusiasmado na fala dele, que ele demonstrou que ele não leu 2/3 do meu trabalho. Nossa. Mas isso porque eu fiquei prestando atenção e lembrei do meu pai. Daí eu falei, o senhor quer que eu comece a responder por ordem ou eu posso? Para mim tanto faz. Então eu vou começar. A página tal, o senhor falou que eu não apliquei isso em faculdades, que eu não apliquei, o senhor pode ver que eu apliquei na escola A, B, C, D, que eu tive esse tratamento estatístico, que isso aconteceu, eu comecei a engrossar a voz, mostrando que realmente ele estava lá para fazer show e não para julgar ou para julgar. Mas aí, essa sintonia que a gente tem com pai e mãe é uma coisa sagrada. Eu acho. E ela não acaba por causa da presença física, ela continua. Eu me lembro que quando eu perdi minha mãe, que foi a tua pergunta, né? Eu fui para o Instituto Europeu de Design, onde eu era professora, e aí veio o professor Alex Salles. Alex Salles é um arquiteto afrodescendente, uma pessoa que tem muita importância no cenário da arquitetura, participa de diversos eventos, enfim, tem muita competência. Ele olhou bem para os meus olhos e falou assim, Márcia, as mães não morrem jamais. As mães não morrem jamais. Verdade. Aquilo lá, para mim, foi assim... Sabe quando você respira e fala, ele tem toda a razão? E eu guardei essa frase. Então, às vezes eu penso, se a minha mãe estivesse aqui, como é que ela iria agir? Aí pronto, dito e feito. Às vezes será que a mamãe punha isso ou punha aquilo? De repente vem a resposta. Então eu acho que esse canal, ele existe.
Cientificamente eu não posso comprovar nada, mas ele existe. Tá aí. E é muito interessante, assim, você vem de uma família que eu admiro muito, assim. O seu pai não Obrigada. tive a honra de conhecer, mas eu conheci muito através da sua mãe, através da sua irmã, através de você, Sim, né? Sempre as citações, né? O ambiente de vocês, quer seja onde a casa da sua mãe era uma casa incrível, o seu apartamento é incrível, né? Então, quando eu cheguei no seu apartamento, é como se eu voltasse um pouquinho para a estrutura da tua mãe, né? Foi sei. muito interessante essa visita, porque a tua mãe ela me traz muita espiritualidade e ela viveu com a intensidade que ela tinha que viver. E agora eu Sim. vejo você, ainda você é um pouco mais jovem do que a sua mãe de quando eu a conheci, ela já Sei. tinha uma certa idade. E eu vejo você fazendo o papel de mãe, eu vejo você fazendo o papel de escritora, fazendo o papel de esposa, fazendo o papel de parente, e a gente conversando sobre todos os assuntos. Você consegue perceber o quanto a sua vida é mágica? E aí eu fico me perguntando, que interessante trazer você aqui para a gente falar de arquitetura. E num primeiro momento eu pensei muito de falar da sua professora, mas hoje a sua arquiteta, ela me chama muita atenção, principalmente por esse livro de cores, porque eu fico ligando as cores à espiritualidade. Por exemplo, a cor laranja, no seu olhar de arquitetura, o que quer dizer para você especificamente a cor laranja? A sua pergunta é bem interessante, porque como eu defendi o doutorado há muito tempo atrás, foi em 1999, quando eu fui lançar esse livro, eu tomei muito cuidado de ver se todas as fontes foram atualizadas, se as pessoas que eu usei como referência tinham feito mais estudos, enfim. Não que eu tivesse parado de segui-los, absolutamente, mas no sentido de ver se houve alguma inovação ou algo revolucionário. E para minha surpresa, esses cientistas, eles pararam exatamente numa parte do cérebro, córtex posterior, que lida com o hipocampo. Hipocampo é memória. E é lá que eles estão pesquisando. Por quê? A parte de associação, ela é muito forte. Então, o laranja é uma cor que vem do vermelho mais o amarelo. Frequência vermelha mais frequência amarelo. Amarelo age como se fosse uma leitura formal de expansão. E o vermelho é como se você estivesse olhando um losango. Olha que interessante. Então, se eu colocar meu equipamento e submeter você a um losango, uma forma losango, você vai ter áreas específicas que vão reagir igualzinho ao vermelho. Agora, o que é o losango? Losango é uma forma totalmente onde tem um ponto e o teu cérebro o tempo todo quer estabelecer o vertical e horizontal, e por isso que é excitante. Então, o laranja, ele pega a energia do amarelo, da expansão, e, obviamente, essa excitação ou instabilidade do vermelho. Por isso que o vermelho, inclusive, chama atenção. Olha, que interessante. Então, o laranja é uma cor que o pessoal da área de design, gráfico, chama de call, né? Call to action. Então, faz botãozinho laranja. Tal, porque chama atenção, né? E é uma cor muito interessante. Na numerologia, a ausência do número 2, a gente é a cor laranja, em pedras laranjas. Sei. Eu gosto muito de acender velas, de fazer as orações, eu cuido muito de anjo de guarda, e quando eu vou fazer as limpezas em algum lugar, eu sempre acendo uma vela antes de ir, peço permissão para o universo e tal. E a vela laranja, ela, para mim, espiritualmente, ela representa o sol. O sol quer dizer... E muitas vezes você vê o sol amarelo, né? Muitas vezes você vê ele com aquela força. Então, quando a vela vai queimando, o amarelo e o laranja, o que ele faz? Ele faz você ter luz. Né? E tem muito a ver com o que você está falando dessa técnica, né? Por isso que eu achei muito interessante esse primeiro volume. Esse primeiro volume eu ainda não consegui ler inteiro, eu estou lendo. Para mim, ele não é um livro difícil, mas ele é tão interessante que você começa a ler, viaja e vai indo, né? Então são livros que eu gosto de ler com calma. Esse primeiro volume
é proposital a ideia de fazer as pessoas pensarem? Sim. E para o segundo volume, vai ser diferente ou é uma continuidade? O segundo, ele vai ter uma continuidade num projeto editorial que você foi, digamos, a inspiração. Ah, que legal. Quando a gente conversou, na antepenúltima vez, eu creio, eu falei assim, o que você acha dessa questão do livro, que na época ainda estava No estruturando e tal. Daí ele falou, daí você falou, se coloque um pouco nesse livro, não faça um livro técnico. Tanto é que o título dele era para ser CMF. Olha. Daí eu chamei o Lincoln Seragini, que também foi outro, como é que se diz, mentor espiritual. Lincoln Seragini é um dos grandes designers brasileiros, tem mais de 20 mil projetos. Olha que beleza. É uma O Brasil pessoa... é riquíssimo, né? Nossa, nem fale. E eu fiquei muito impressionada quando eu conheci o Lincoln, eu ainda estava na faculdade. E ele foi fazer uma palestra na faculdade sobre cores. Olha. E aí eu fiquei assim, entusiasmada, cor na embalagem, a cor no marketing, a cor no branding, enfim. E aí a gente foi construindo praticamente uma história em paralelo, né, com vários pontos de encontro em cenários diferentes, e eu o convidei para escrever o prefácio, porque eu não me esqueci da aula dele. E ele falou, Márcia, põe aí a essência das cores, tem que ser alguma coisa um pouco mais sensível, Olha porque só. CMF é Color Material Finish, não? E aí você falou assim, Márcia, cada capítulo se coloque. Tanto é que em cada capítulo, se você observar, tem alguma passagenzinha particular minha, e no final eu me entusiasmei tanto pela tua ideia, que eu coloquei mais historinhas. Eu vi. Então tem histórias, tem a história do colar de minha mãe, tem aí uma série de, esse colar aí dela, contava história Olha e que tal. beleza. Então, cada capítulo que eu abri, eu coloquei uma historinha, alguma vivência, mas foi você que me inspirou Deixa a eu falar fazer uma isso. coisa, olha, você que está vendo a gente, lê esse livro, mas lê da forma como eu estou falando, deixa a viagem acontecer. A viagem tem que acontecer. Esse mundo das cores, ele é tão bacana, sabe? Ele é tão bacana. E como é que você ficou espiritualmente no processo, enquanto você estava escrevendo? Você ficou acelerada, você ficou leve? Você tinha... Porque assim, quando a gente lida com uma energia que é importante para o planeta, que é importante para a espiritualidade, eu não sei se você percebe, parece que a gente está tomado por alguma coisa. Sim. Você sentiu esse transe? Eu senti, inclusive, até o próprio ambiente em qual eu trabalhava, revisava, porque eu estava passando numa transição de carreira. Eu, durante 38 anos, fui professora da graduação, que exige um outro tipo de dedicação bem diferente a uma pós. Eu tinha transformado a minha graduação em apenas pós-graduação, com momentos pontuais, e de maneira que eu pudesse administrar uma série de projetos que eu tinha. E o principal era esse do livro. Uma ex-aluna minha tomou um café comigo há 2 anos atrás e ela falou o seguinte, Márcia, qual é o seu legado? Eu falei, como assim? Não, porque você formou muitos profissionais, nós hoje estamos aí, a gente sempre se lembra das suas aulas, das suas coisas. Não existe nada sobre cores, exceto os seus trabalhos científicos, mas o teu trabalho científico não é aplicável, por exemplo, na área que eu atuo profissionalmente. Não está na hora de você transformar a sua tese num livro? Quer dizer... Eu já poderia ter publicado isso desde 99, mas eu não encontrava as portas. E em 2024 eu encontrei essa porta, então foi um momento assim muito rico. E eu acho que essa minha ex-aluna, ela ajudou a me empurrar para sente-se, organize, escolha, enfim, faça projeto editorial. Na verdade, além dela ter te ajudado, eu acho que todo mundo que de uma forma direta ou indireta participou de você chegar e produzir realmente o livro e criar o livro, eu acho que é um sinal espiritual mesmo. Sim. São caminhos, sabe? Que a gente vai levando, porque esse livro,
Ele é muito especial. Quando eu recebo ele, e eu tive a honra de ter o teu prefácio, enfim, a gente segura, essas cores que estão na capa, elas são tão fantásticas, sabe? A gente sente que tem uma luz mesmo, né? Então, é notório nos seus olhos, na sua fala, o amor que você tem para isso, né? Eu já sabia de tantos alunos que você formou, de tantas pessoas, porque tem pessoas que são muito especiais. Você é uma dessas pessoas. A vida inteira que eu te conheci, que já tem deve ter mais de 15 anos, né? Bem mais. E fiz algumas leituras para você, para tua mãe, para tua irmã, enfim, para o teu marido também, enfim. Eu sempre vejo você muito apaixonada pelo seu trabalho. E você sabe muito bem separar a sua vida pessoal do seu trabalho. Sim. Isso é uma técnica? É uma técnica, sim, porque eu venho de uma família que tem educadores e advogados. E a hora do almoço do domingo da família era uma tal de discussões sobre a portaria, o acórdão, não sei o quê, porque isso... Então era uma conversa jurídica que eu ficava sempre... Eu não quero ser advogada, com todo respeito. Primeiro porque eu acho que tem que ter um raciocínio rápido que eu não tenho. Eu sou aquela que gosta de olhar, pensar, refletir, e eu não tenho esse... E que é bonito, né, ver essa dinâmica. Eu via muitas vezes meu tio com meu avô, com meu pai, naquela... Mas na sua área, na sua fala, das suas coisas, você é rápido. Eu acho que você sabe colocar, e de uma forma que a gente consegue entender profundamente a sua sensibilidade no seu trabalho. Né? Sei. Porque tem profissionais que têm a mesma qualidade de ensino, de aprendizado que você tem, que não é pouco. Obrigada. E a gente escuta e às vezes não tem graça. Fala coisas interessantes, mas você não, você chama a atenção. E eu percebo que você tem uma coisa interna e uma coisa externa. Sim. E brilha as duas coisas para mim. Eu consigo ter Legal. o olhar para as duas coisas. O interno que eu digo é você, quando você fala, aí naquele dia, aquela pessoa apareceu, me falou isso, eu consigo voltar nesse interno, eu consigo chegar nesse lugar ou ter a sensação desse lugar, né? Porque as pessoas perguntam para mim assim, você está vendo isso, você está vendo aquilo? Eu não vejo, eu tenho sensações. Às vezes eu vejo as coisas passando como um filme, mas não é quando eu quero, acontece, não adianta me procurar querendo que eu veja aquilo. Mas a sensação que eu tenho, e eu entendi que a minha intuição vinha da minha sensação, foi quando eu comecei a entender, e eu percebo que eu consigo perceber a sua sensação interna com muita facilidade, talvez por conta disso. Pode ser. E outra coincidência também é que quem fez todo o projeto gráfico desse livro, que eu realmente fiquei assim muito feliz, foi um ex-aluno meu de 10 anos atrás, que é o Maurício Sacrini. Olha só. E o Maurício é uma pessoa muito generosa, também ajuda várias casas, enfim, tem uma espiritualidade assim muito elevada, uma paciência de Jó que às vezes lembrava minha mãe, sabe? Enfim, são pessoas que têm estão num outro patamar. E a seleção de imagens e cores que ele fez, a capa inclusive é a autoria dele. Maravilhosa. Realmente, assim, a gente conseguiu um diálogo, uma harmonia tão grande, e que, sem dúvida, o segundo volume é ele que vai fazer também toda a ilustração. E até porque quando você olha para a capa, sabe quando você entra numa loja de tinta, que você vai escolher a cor que você vai pintar a casa? Sim. Você olha, você tem essa sensação. Então, só que quando você olha para o livro, você tem a sensação que você vai entrar numa casa de tinta. E é uma sensação incrível de vibração, né? Óbvio que tem todo o lado intelectual, escrito e tal. Mas é muito, muito, muito linda essa capa. Até a sutileza, se você olhar os capítulos na lombada do livro... Cada um colorido. Com uma cor. Eu achei muito parecido com o manual de cores, né? Então, muito, muito As bonito. imagens que ele selecionou, abrindo cada capítulo. Perfeito. Né? Então, assim, se a gente fizer uma avaliação, tudo realmente somou.
tudo somou. Eu imagino que os próximos 2 livros vão ser incríveis, assim. E eu achei interessante ser uma trilogia, porque dentro da numerologia, o 3 é a trindade. O homem, porque assim, o homem, a mulher e a criança. Para não sermos machistas, ou a mulher, o homem e a criança. Certo. Né? Assim, é a trindade. Aham. Né? E é o símbolo de uma pirâmide, que é 3. Então, 3 é o número da harmonia, da criatividade. Sei. Né? Então, eu acho legal quando se trabalha no 3, porque está sempre em busca de criatividade. E realmente, o livro é muito criativo. Eu acho que até no projeto gráfico nós fizemos questão que E tem ele mais. ficasse. No tarô, o 3 é a imperatriz. E a imperatriz, ela é muito criativa. Ela gosta de tons pastéis, ela gosta de harmonia, ela gosta de pequenas reuniões, não multidões. Então ela busca essa harmonia, que eu acho que é o que o livro também tenta trazer para a cabeça das pessoas, a essência das flores, mas a harmonização disso, ou não? Sim. Agora, acabei de ter uma aula, eu não sabia nada disso. Né? Então, a gente sempre busca e sempre com muita responsabilidade o que você vai escrever e o que você vai difundir. Né? Então, essa difusão de conhecimento é realmente bem importante, né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, Sim. aproveitando que você está aqui, e você sabe, eu tinha um grande amor pela sua mãe, que chama Marinha, né? O Marinha era um nome muito engraçado. Eu lembro quando eu ia lá, vocês tinham uma parente com o nome da filha da feiticeira. Ah, sim, era Como que era? A filha da irmã mais nova de minha mãe, Flávia, Endora. Endora. A propósito, Endora, ela é mística, ela... Eu achava, e sua mãe de vez em quando falava dela com tanto carinho, sim, era tão legal aquilo, sim. né? Fora as refeições na casa da sua mãe, que era muito boa. Então, assim, mas falando da sua mãe, como que você vê a espiritualidade da sua mãe? Eu queria que você falasse um pouco disso. Eu sinto muita saudade dela, assim, sabe? Embora os últimos anos ela tinha muita dor, claro, e tal, mas ela, mesmo na dor, ela tinha muito amor. Eu acho que a mamãe, na continuação dos planos espirituais, né, que ela sempre acreditou muito nisso, eu creio que ela esteja num patamar muito elevado e sempre ajudando o próximo. E ela frequentou um centro kardecista, foi muitos mentora anos, durante 50 anos, né? Conselheira também. E seu pai também, né? Meu pai, como eu te falei, o papai era mais racional e tal. Mas o papai era muito generoso e ele sempre... ele não gostava de briga e disputa, ele já entrava no meio, era para apaziguar, ou era para criar alguma coisa positiva. Eu acho que isso, né, dentro da linha dele e tal. Mas, assim, eu achava o papai, apesar do racionalismo todo, muito generoso, muito bondoso. Agora, a mamãe não, ela estudava muito. Aquela biblioteca que você viu... Era tudo lido, né? Tinha uma sala que era só dela e aquela biblioteca era só dela. Não que ela impedisse que a gente consultasse e tal, mas eram livros, inclusive, comentados. E impecáveis, ela cuidava daquilo maravilhosamente bem. Cuidava, e uma coisa que eu achei sensacional. Eu fiquei com alguns livros dela, cadernos, etc. Às vezes... eu abro um livro e tá lá a anotação dela, mas é a coisa mais incrível, porque você vê a visão dela perante aquele parágrafo, ou como ela enxergou aquela obra, mas nas mínimas coisas, Guinaldo, as mínimas coisas, Que até maravilha. caderno de receita, essa receita não funciona, essa não é boa. Não, ela fazia, escrevia tudo. Às vezes eu ensinava uns banhos para ela Sei. anotava, ela anotava tudo. Anotava tudo. Era muito legal, assim, né? E tal. Às vezes ela me ligava, eu vou fazer o banho, e aí ela confirmava tudo direitinho. Sei. Né? Aí depois ela terminava, ela me ligava de novo. Foi muito bom mesmo. Ela dava um feedback. Foi muito bom. Eu falei, mas tá levinha? Nossa, tô muito leve. Acho que essa noite eu vou dormir bem.
Eu adorava a forma dela. Olha, agora, voltando para o livro, voltando para os seus pais, essa conversa que a gente está tendo e essa infância que você contou, quando você vê o livro pronto, assim, tem a memória deles aqui? Tem, porque eu começo o livro falando exatamente daquele momento do papai saindo do São Francisco, Perfeito. passando na loja Michelangelo, da mamãe me ensinando a fazer o rosa suave. Querendo ou não, Não é é lindo uma isso? somatória. Você poder ter essas referências, né, de pai, de mãe. Sim, Se você pudesse falar alguma coisa para os seus pais, o que você diria? eu acho que seria gratidão. Essa eu acho que é a palavra que resumiria, né, a gratidão. Né, a gratidão por tudo, até pelas puxadas de orelha, por tudo. E depois desse projeto, você já tem outro projeto ou por enquanto você vai ficar nesse? Porque ainda tem 2 longos trabalhos para ser feitos, Na né? verdade, eu já fiz a versão para o inglês, né? Essa semana, inclusive, a revisora, ela Que vai me dar o beleza. feedback para que eu possa fazer um tipo e-book que possa ser disseminado com maior facilidade. O segundo volume já está fechado, falta ainda os retoques e ainda a parte visual. Por incrível que pareça, a parte visual é muito cuidadosa, então ela demora um certo tempo. Daí tem o terceiro volume e eu realmente, para difundir cada vez mais a questão da cultura do design e da cor, eu estou fazendo workshops e cursos online. Ótimo. E aí a pessoa recebe um kit com todo o material e a gente vai fazendo junto nas aulas ao vivo. Então tem aulas gravadas, aulas ao vivo. Claro que é voltado, digamos, a profissionais, né, arquitetos, designers de interiores, alunos do último ano que possam acompanhar e tenham interesse. E aí workshops. Workshops eu abro para moçada, Para né, quem para os quiser, curso universitários, para livre. interessados, porque eu acho importante a gente também divulgar, né? Ótimo. Curso livre é interessante, É né? muito Porque eu interessante, ia até falar, sugerir que você desse algumas palestras para os sim, leigos, para as pessoas, porque é um assunto tão claro. interessante, né? Se a gente começar a falar de cor sobre cor, eu te contaria 1000 histórias aqui que eu acho interessante. Porque as Aham. cores, para mim, são tão fundamentais. Você sabe que quando eu abro todo o meu baralho, fica todinho ele aberto assim, e eu começo a ler para alguém, uma das coisas que eu mais sinto, a distribuição das cores. Pela Olha que distribuição das interessante. cores, quando está mais claro, quando está mais escuro, eu sinto o local, ou na saúde, ou no trabalho, ou no Sei. afeto, ou no dinheiro, em qual área está mais escura. E aí Aham. eu começo a falar sobre isso e tentar buscar respostas para auxiliar o meu consulente Olha que pela interessante. distribuição das cartas. Então as Aham. cores, elas são importantes até para o tarólogo, principalmente para quem joga o baralho cigano, o baralho do cotidiano, que é o Sei. meu baralho. A cor é fundamental, porque às Uhum. vezes eu leio para você e você escolhe as mesmas cartas que uma outra pessoa escolheu no mesmo lugar, só que para você tá claro e para o outro tá escuro, porque Olha, depende da energia do outro. olha só. Então, e eu percebo isso claramente. Claramente, sabe? Tanto que a carta da nuvem, o lado esquerdo é escuro, o lado direito é claro. Então Aham. você sempre sabe que lado que está olhando para a pessoa. Se for o lado escuro, a gente tem que ver o que está em volta. Se for, Aham. né? Então as cores, nesse sentido, ela é importantíssima. Ela é importantíssima para a arquitetura, ela é importantíssima para a espiritualidade, ela é importante. A cromoterapia, então, né? São áreas que eu realmente não fui porque Porque eu assim, eu escuto e assim com muito respeito, porque então, mas quando você trata eu não sou disso sensitiva, para você é. arquitetura, mas quando você trata disso para arquitetura, Sim, inconscientemente você já está levando isso. Só que você está levando uma coisa um pouco mais técnica. Mas que, sim, assim, não tem como tirar a cor da sua espiritualidade, por mais que você queira. sei. Você entende? Então não se preocupe. O mais importante é você continuar esse trabalho técnico lindo,
que está cheio de espiritualidade, e aqui a gente conseguiu falar sobre a espiritualidade do seu pai, dentro de uma racionalidade que ele tinha, Isso. da sua mãe, que era uma dama, uma das melhores damas que eu conheci, uma mulher incrível, Obrigada. né? Assim como a minha mãe, foi um prazer tê-la na minha encarnação, a tua também eu admiro muito, assim, sabe? Obrigada. Então, você tem um berço maravilhoso, e eu te falo, esse livro, ele precisa ser lido, traduzido. Eu fico muito feliz quando você diz, tá indo para outras línguas, porque Isso. o Brasil, ele é muito rico de sensibilidade. Sim, E você é uma mulher muito, muito sensível. Então, imagina. como é que as pessoas fazem para fazer seu curso? Qual é o endereço? Como é que funciona? Bom, existem vários canais, né? O primeiro é o site, que é o www.portaldetendências.com.br. Lá sempre é publicado cursos. Eu vou iniciar um em 19 de maio, então enfim, é por lá que as pessoas conseguem se inscrever e tem informações detalhadas. No meu Instagram, que é @marcia.holland, HOLLAND, e também no Instagram do Portal de Tendências, que é @portal_de-tendências. Ótimo. E na Amazon, o livro está à disposição da Amazon, porque a Amazon tem uma forma de capilaridade muito grande. Então, eu tenho leitores de diversas partes do Brasil e até fora. Então, isso me deixa muito feliz. É uma oportunidade de você poder disseminar essa Esse cultura trabalho do design. lindíssimo. Perfeito. E o seu Instagram, para quem quiser seguir? @marcia.holland. Olha, vale muito a pena. Ela é uma pessoa que está sempre trazendo coisas boas. Então eu quero deixar aqui de novo a mensagem do livro, tá? Márcia, você quer dizer alguma coisa para os ouvintes, para as pessoas? Eu acho que eu vou deixar um pouco a lição da mamãe. Diga. A mamãe falava o seguinte, que você só consegue uma transformação na sociedade a partir do momento que você pode proporcionar educação, que a educação é uma forma de você alavancar. Então, procurar implementar, estimular sempre, né, o gosto pelos estudos, pelo conhecimento, incentivar as crianças, incentivar a criatividade. E isso, assim, em homenagem à minha mãe, que eu deixo esse recado. Perfeito. Márcia, aproveitando que você está aqui, Sim. Para as pessoas que têm interesse em seguir a sua carreira maravilhosa, para quem está começando, você teria um livro, um filme para indicar, uma dica para quem está começando? Olha, são inúmeras as dicas, né? Mas eu acho que tem um livro do Gropius, Bauhaus, Nova Arquitetura, que ele começa: amar e fazer coisas belas é arquitetura. E o Gropius foi um dos melhores diretores que essa escola teve, Bauhaus. Então, eu recomendo a leitura de Bauhaus, Nova Arquitetura. E tem algum filme? São vários, né? Tem filmes que inclusive mostram como a arquitetura ela destruiu, como a arquitetura foi representação de um poder, de uma prepotência. Então, existem vários filmes. Alguns mostrando coisas muito belas, cenários muito bem feitos, onde você vê que houve um cuidado na reprodução do ambiente. E tem outros que realmente são complicados, mas faz parte da vida e tem que conhecer o que aconteceu. Tem algum filme que você lembra o nome? De memória assim não, mas eu posso te passar depois. Tá bom. Olha, Márcia, muita gratidão à sua presença. Eu é que agradeço, para mim foi uma honra muito grande. Para mim também, uma honra ver você nesse caminho de luz. Tá? Obrigada. Então eu quero agradecer aos meus ouvintes, quero agradecer Obrigada. a todo mundo. A gente está aqui terminando o Conversa do Cotidiano. Também quero aproveitar, o meu Instagram é Ariel Veríssimo, tá? Então não esqueça de também entrar no Janela do Cotidiano, tem muitas entrevistas bacanas, assim como a Márcia, tá? Obrigada. Então, Márcia, olha, uma honra você estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Digo mesmo. Gratidão a todos.